Tânia. Antes os médios eram inconscientes, mas parece que isso mudou. Então, quando conversamos com as entidades, o médium sabe o que foi falado, ele se lembra. Se é assim, o melhor é não ser atendido por médium, amigo ou parente. Então, tá, vamos conversar sobre isso. Melhor médium é o médium honesto. Melhor médium é o médium que tem a consciência de falar a verdade, né? Médios inconscientes existem muito raros hoje. Agora, o que existe hoje é a semi-inconsciência. Semi-inconsciência. O que é semi-inconsciência? O médium não fica totalmente tomado. A parte mecânica, a parte fonética, às vezes algumas ideias vêm que são da entidade. Em geral, o médium mais tarimbado, o que acontece? O médium mais tarimbado, depois que ele desincorpora, às vezes ele não lembra algumas coisas, né? Quando ele trabalha muitos anos, eu, por exemplo, já trabalho há muitos anos, vou dar um exemplo para não falar de ninguém. Depois que eu desincorporo, muita coisa eu não lembro. Mas se você começa a conversar comigo sobre o que aconteceu na gira, eu vou lembrando. E eu não preciso, ninguém precisa ficar mentindo, eu não lembro. Não, você lembra, fala, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Aí claro que você não vai falar coisas particulares que foram ditas na consulta, porque isso sim é antiético, né? Mas você dizer que lembrou, não tem problema nenhum, a gente tem que parar com essas fantasias, sabe? A gente tem que parar com essas fantasias, esses mitos. Não existe médium super-homem, não existe médium que tem superpoderes, isso aí não existe, né? Agora, a honestidade, não há mediunidade sem honestidade. Não há mediunidade sem a capacidade de você falar a verdade. Quando isso acontece, as entidades se afastam, né? As entidades se afastam. Então, você não precisa ter medo, por exemplo, de se consultar e nem precisa pensar, será que ele está vendo tudo ou não está? O importante é você sentir a vibração da entidade, você confiar no terreiro, você confiar que ali existe um astral que está apoiando aquele médium, e mais do que isso, que aquele médium está tendo a boa vontade, principalmente a boa vontade de perder o tempo dele, que ele podia estar fazendo outra coisa, para atender às vezes pessoas que são ingratas, né? Essa é a paga do médium, né? E os médios, eles precisam também entender uma coisa: a mediunidade é uma via de duas mãos. A responsabilidade de quem fala e a responsabilidade de quem ouve. Ou seja, o médium tem que ter responsabilidade do que ele está dizendo. Agora, o consulente também tem que ter responsabilidade de saber o que está escutando, porque muitas vezes o consulente quer escutar aquilo que ele quer. Ele não quer escutar algo que o tire do caminho errado que ele entrou, né? E não vamos esquecer de outra coisa: os primeiros a escutarem a palavra do caboclo, quando está incorporado, é o próprio médium. O médium é o primeiro consulente da entidade. Então, muitas coisas que às vezes a entidade fala para um consulente, ela está falando para o médium dela. Por isso que existe a semi-inconsciência. Por isso que é bom que os médiuns escutem o que seus caboclos estão falando, que seus pretos velhos estão falando, para eles se reorientarem também, para eles terem uma conduta melhor, para eles entenderem que eles não são mais de quem procura eles, de quem está escutando, ouvindo a palavra, para eles entenderem que o caminho é o mesmo, tanto de quem está ali na frente quanto dele mesmo. Ou seja, a consulta também serve para o médium. E existe o balcão, né? Que isso é uma coisa que existe na Umbanda há muitos anos, né? Que é o balcão, que é o toma lá da cá. As pessoas vão no terreiro simplesmente para pegarem, resolverem seus problemas e depois irem embora. Isso não tem problema nenhum. Que todos pudessem resolver, né, seus problemas. Mas o grande demérito que eu vejo na Umbanda hoje é as pessoas querer encher seus terreiros simplesmente para dizer que o terreiro está cheio. Por quê? Porque elas ficam repetindo e criando vícios nos consulentes, ao invés de resolver os problemas que eles deveriam resolver.
Resolvam os problemas dos consulentes, os médios devem resolver os problemas dos consulentes e deixar eles irem viver a vida comum deles. Se eles quiserem voltar para o terreiro, é por amor, não vai ser mais por dor. Né? Então essas coisas, eu penso que essas coisas já estão na hora de mudar. Já está na hora de repensar tudo isso, já está na hora de nós termos uma outra atitude com tudo isso. Né? Tem uma entidade que baixa no templo da Estrela Verde, que é o Caboclo Sete Lanças. Ele, agora com a pandemia não está dando, mas ele promove uma gira aonde não há incorporação. Não há incorporação. Como assim? Ele promove uma gira aonde ele faz com que os médiums tenham apenas a irradiação intuitiva de suas entidades. Eles não sentem pegar no físico. Isso acontece por quê? Porque quase sempre, minha gente, é aí que entra a polêmica, quase sempre, Tânia, a mediunidade é uma máscara. Quantas vezes eu vi gente dentro do meu próprio terreiro dizer o seguinte: ah não, isso aí é o Exu que falou. Ah não, isso aí foi o caboclo que falou. Ah, quem bebe é o Exu, não sou eu. Essas coisas, eu já ouvi muito isso. Isso aí é mascarar a mediunidade. Ou seja, você se omitir da responsabilidade daquilo que você diz pro consulente. Nós temos que responder por nossos atos e não jogar nas costas das entidades, às vezes, uma consulta errada. Que todo mundo pode dar uma consulta errada, ou uma consulta irrisória, qual o problema, né? Mas se você está sendo honesto com o que você faz, dificilmente você erra, né? Isso que eu falo, tem que acabar com os médios super-homem, os médios, esses médios que parece que, né, incorpora Deus e vê Deus no congá, essas coisas, né? Essas coisas já foram, gente. Então, essa prática dessa entidade de fazer com que as pessoas atendam com irradiação intuitiva é muito positiva. Por quê? Que aí vai responder a sua pergunta também, Tânia, Regina Piccoli, para a Carol. Quando uma pessoa se consulta, eu já vi excelentes médios de radiação intuitiva. Radiação intuitiva é o quê? O médium fica consciente, ele recebe uma chuva de ideias, mas ele não incorpora. A entidade passa aqui na cabeça e ele fala aquilo que está vindo na cabeça dele. Por que essa modalidade mediúnica é excelente? Sabe por quê? Porque o consulente ele vai ter que lidar cara a cara com o médium sem a máscara do caboclo, sem a máscara do preto velho. E se a consulta for positiva, tanto o médium quanto o consulente, eles vão encontrar uma coisa que está muito acima do que qualquer manifestação de incorporação, que é a amizade verdadeira. Ou seja, quando você está na irradiação intuitiva em relação com o médium sem incorporar, você precisa ser o mais amigo possível da pessoa para dizer aquilo e orientar a pessoa com o melhor que você tem no seu coração. E é isso que eu acho que todos nós precisamos aprender na Umbanda, gente. Tá certo, Tânia? Então vamos lá.